Sogra humilha a noiva por ela ser de família pobre e joga tinta vermelha em seu vestido de casamento. Mas o que a noiva fez em seguida deixou todos de queixo caído. Tudo começa com um relacionamento normal e vira um inferno, aparentemente porque a noiva não tinha dinheiro. Eduardo Salazar parecia ter tudo. Herdeiro de um império imobiliário em Obregón, Sonora, ele ostentava uma vida que muitos sonhariam ter. Mas sob o verniz de sua existência privilegiada, havia uma sede por algo mais autêntico, mais verdadeiro do que os contratos e negociações que marcavam seus dias. Numa tarde típica, após uma longa reunião com investidores, Eduardo decidiu se distanciar um pouco do caos empresarial. Ele escolheu o café local, um pequeno oásis que servia como seu refúgio secreto. Foi lá, entre o cheiro de café fresco e o som suave de uma música clássica ao fundo, que ele a viu. Marina, a nova garçonete que se movia entre as mesas com uma graça natural. Seu sorriso era cativante, e sua simplicidade era como um sopro de ar fresco em sua vida repleta de formalidades e falsidades. Marina tinha 24 anos e trabalhava como garçonete desde que terminou o ensino médio, ajudando a sustentar sua família modesta. Ela sonhava com uma vida melhor, talvez até frequentar a universidade um dia, mas por enquanto, suas responsabilidades a mantinham presa à realidade do trabalho diário. Eduardo havia entrado com a confiança de quem sabe exatamente o que quer. Ele era alto, com cabelos castanhos cuidadosamente penteados para trás e olhos que observavam o mundo com uma curiosidade mordaz. Vestindo um terno bem cortado que gritava sofisticação, ele escolheu uma mesa no canto, longe do fluxo constante de clientes. Marina se aproximou para anotar seu pedido, e quando seus olhos se encontraram, algo invisível e elétrico passou entre eles. Olá, boa tarde. O que você deseja? Ela perguntou, tentando não se perder na profundidade dos olhos dele. Um café americano, por favor, sem açúcar e sem leite. Ele respondeu, seu sorriso revelando uma fileira de dentes perfeitamente alinhados. E talvez o segredo para esse seu sorriso contagiante também. Surpresa e um pouco corada, Marina riu, deixando escapar uma faísca de alegria genuína. Nos dias que se seguiram, Eduardo apareceu todas as tardes na cafeteria, sempre escolhendo a mesma mesa e sempre pedindo o mesmo café. Marina não tinha ideia de quem Eduardo realmente era. Para ela, ele era apenas mais um cliente elegante e simpático com um sorriso encantador. Entretanto, conforme os dias passavam, cada visita de Eduardo se tornava o ponto alto do seu dia. Conversas casuais levaram a encontros fora da cafeteria, e sem que percebessem, um romance começou a florescer. Eduardo estava encantado pela autenticidade e vivacidade de Marina. Ele amava a maneira como ela apreciava as pequenas coisas da vida, como ficava animada com um simples pôr do sol, ou como tratava cada pessoa com respeito e bondade, independentemente de sua posição social. Marina, por sua vez, era atraída pela gentileza e atenção sincera que Eduardo lhe dava, algo que ela raramente encontrava em seus dias de trabalho. Após alguns meses de um relacionamento secreto e intenso, Eduardo sabia que não queria mais esconder seu amor. Decidiu que era hora de Marina conhecer sua família. Com uma mistura de excitação e nervosismo, ele planejou um jantar na luxuosa residência dos Salazar, esperando que, ao conhecerem Marina, sua família pudesse ver a mulher extraordinária que ele amava. Entretanto, ele não havia revelado à sua família os detalhes sobre a origem humilde de Marina. Para ele era essencial que a vissem como ele a enxergava, incrível, independente de sua condição financeira. No dia do jantar, Eduardo passou na humilde casa de Marina para buscá-la. Ela estava encantadora, vestida com um vestido simples mas elegante. Marina, há algo importante que preciso te contar. Eduardo começou nervoso, enquanto dirigiam para a casa dele. Minha família, nós somos bastante conhecidos aqui em Obregón, por nossos negócios imobiliários. Marina, que até então contemplava a paisagem passando pela janela do carro, virou-se para ele, uma sobrancelha arqueada em surpresa. O que você quer dizer com bastante conhecidos? Meu pai é o Roberto Salazar. Ele já faleceu, mas talvez você reconheça o nome. A hesitação em sua voz era palpável. Salazar? Marina repetiu, seu tom de voz mudando ligeiramente ao reconhecer o peso do sobrenome. Espera, você faz parte da família Salazar? É filho do magnata dos imóveis?
Sim, essa é minha família. Meu Deus, Eduardo, por que você não me disse isso antes? Olha como eu estou vestida, que vergonha. Você está linda, não se preocupe. Ao chegarem à mansão, Marina foi tomada por uma mistura de admiração e nervosismo. Eduardo a guiou através dos corredores imponentes até o salão de jantar, onde sua família já os esperava. A mãe de Eduardo, Elvira, uma mulher de porte elegante e olhar calculista, os recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Mãe, esta é a Marina, a mulher sobre quem falei tanto. Apresentou Eduardo, tentando injetar confiança em sua voz. Marina, que prazer finalmente conhecer você. Eduardo nos contou... Bem, relativamente pouco, na verdade. Elvira disse, medindo Marina de cima a baixo com um olhar crítico. À medida que o jantar avançava, o aroma delicioso dos pratos elaborados preenchia o ar, contrastando com o crescente desconforto entre os convidados. Elvira, sempre atenta e calculista, decidiu aprofundar sua inquisição, voltando-se completamente para Marina. Então, querida, de qual família você vem? Começou Elvira, com um sorriso que mal disfarçava sua verdadeira intenção. E em qual faculdade você estuda? Deve ser uma das nossas conhecidas, suponho. Marina hesitou, percebendo o potencial campo minado em sua resposta, mas optou pela honestidade. Bem, eu não venho de uma família muito conhecida aqui em Obregon. Minha mãe é professora e meu pai é carpinteiro. E no momento, infelizmente não estou cursando nenhuma faculdade. Estou focando no trabalho para ajudar minha família. Sou garçonete na cafeteria onde eu e o Eduardo nos conhecemos. O silêncio que se seguiu foi palpável. Elvira, com sua taça de vinho pausadamente retornando à mesa, fixou um olhar quase inacreditável em Eduardo, como se tentasse discernir se aquela revelação era algum tipo de teste. Garçonete? A palavra saiu quase como um sussurro, carregada de desdém. Eduardo, isso deve ser uma piada. Isso só pode ser uma brincadeira. De todas as mulheres de famílias respeitáveis e influentes interessadas em você, você escolheu uma... garçonete? Eduardo, cuja paciência começava a se desgastar sob o peso do preconceito da mãe, respondeu firmemente. Mãe, Marina é uma mulher extraordinária. Ela é dedicada, inteligente e honesta. O fato de ela ser garçonete não diminui quem ela é. Inteligente? Dedicada? Elvira riu sarcasticamente. Acorda, Eduardo. Você acha que alguém do nível dela pode realmente se encaixar na nossa família? Você está sujando o nosso nome e arruinando o nosso legado. Elvira levantou a voz, uma mistura de frustração e incredulidade tingindo suas palavras. Você sabe que em nossa família não nos misturamos com pessoas de certo status. Não nos misturamos com pessoas pobres, Eduardo. Não é assim que as coisas funcionam em nosso círculo. Senhora Salazar, com todo o respeito, eu sei que não tenho o poder aquisitivo que a senhora esperava, mas o que sinto pelo seu filho é real. Eu só estou aqui porque amo ele. E isso deveria ser o suficiente. Ama ele? Elvira debochou, as palavras saindo venenosas. Você pensa que pode nos manipular com essa história de amor? Não seja ingênua, minha querida. No nosso mundo, pessoas como você são sempre vistas com suspeita. Você está claramente tentando dar um golpe nele. Marina, incapaz de conter as lágrimas que começaram a formar em seus olhos, levantou-se bruscamente, sua cadeira raspando o piso com um ruído agudo. Acho que já ouvi demais. Não vou ficar aqui e ser insultada dessa maneira. Com licença. Com essas palavras, Marina se virou e saiu da sala de jantar, deixando um silêncio desconfortável para trás. Eduardo lançou um olhar feroz para sua mãe. Mãe, eu não vou desistir da Marina, você aceitando ou não. Disse ele com determinação, antes de se levantar e seguir rapidamente o caminho que Marina tinha tomado. Fora da casa, ele a encontrou parada junto ao portão, seu corpo tremendo com soluços contidos. Eduardo se aproximou, colocando suas mãos nos ombros dela. Marina, eu sinto muito por tudo isso. Por favor, me perdoe por qualquer coisa que minha mãe disse. Marina olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Eduardo, talvez sua mãe esteja certa. Como podemos ter um futuro juntos se até um jantar não podemos compartilhar sem sermos julgados? Eu não sei se consigo. Eduardo a puxou para perto, a envolvendo em seus braços. Marina, a vida é minha, e eu decido com quem quero estar. E eu quero estar com você.
Minha família, no final das contas, não pode me impedir de ficar com quem eu amo. Vamos dar um jeito. Apesar das inseguranças e do medo, Eduardo falava com uma convicção que trazia um fio de esperança. Marina, ainda hesitante, permitiu-se acreditar nas palavras dele, encostando a cabeça no peito dele, sentindo, talvez pela primeira vez, que estava sendo verdadeiramente amada. Algumas semanas após o tumultuado jantar na casa dos Salazar, a vida de Marina tentava retomar uma normalidade precária. Ela continuava seu trabalho no café, embora o peso das palavras de Elvira ainda ecoasse em sua mente. Eduardo, por sua vez, assegurava constantemente seu amor e suporte, fortalecendo a resolução de Marina em enfrentar os obstáculos que sabiam que ainda viriam. Numa tarde particularmente movimentada no café, Carlos, o irmão de Eduardo, apareceu à porta. Seu semblante era sério, e ele claramente não estava ali para um café casual. Marina, percebendo sua presença, sentiu um aperto no estômago. Ela se aproximou, limpando as mãos no avental. Oi, Carlos, o que deseja? Perguntou ela, tentando manter a voz neutra. Precisamos conversar, Marina. É importante. Ele disse, olhando ao redor antes de puxá-la gentilmente para um canto mais reservado. Sem muitas preliminares, Carlos retirou um cheque e uma caneta de seu bolso, estendendo-os para Marina. Olha, Marina, você pode preencher esse cheque com o valor que quiser. Só peço que você se afaste do Eduardo. Marina, incrédula, olhou para o cheque em suas mãos, depois para Carlos e de volta para o cheque. Você está falando sério? A incredulidade em sua voz era palpável. Carlos, interpretando a hesitação dela como consideração, animou-se. Sim, nunca falei tão sério na minha vida. Vamos, pense bem. Você pode resolver muitos problemas com isso. É melhor para todos. Tremendo ligeiramente, mas com uma resolução crescente, Marina pediu a caneta que Carlos segurava. Ela se virou para o balcão ao lado, e Carlos não conseguia esconder o sorriso de vitória, certo de que ela finalmente tinha um preço. Entretanto, quando Marina virou-se de volta e devolveu o cheque a ele, seu sorriso desapareceu ao ver o que estava escrito. No espaço destinado ao valor, Marina havia escrito com letras claras e firmes: Desista. Valor nenhum pode comprar o amor que sinto pelo Eduardo. Carlos, chocado e sem palavras, olhou para ela, tentando entender. Vocês não podem me comprar. Diga à sua mãe que pare de tentar nos separar porque não vai funcionar. O amor que sinto pelo seu irmão não tem preço. Marina disse, a voz firme e os olhos brilhando com lágrimas de frustração e determinação, enquanto voltava para suas tarefas, deixando Carlos atordoado. Marina sentia uma mistura de medo e orgulho. Sabia que aquilo provavelmente escalaria ainda mais os conflitos, mas estava decidida a lutar pelo seu amor, custasse o que custasse. Após o confronto com Carlos, a tensão entre Marina e a família de Eduardo intensificou-se. Mensagens anônimas começaram a aparecer no celular de Marina, cada uma com palavras mais ameaçadoras que a anterior. Desista do Eduardo ou você vai se arrepender, dizia uma. Você não sabe com quem está mexendo, ameaçava a outra. Apesar do medo que essas mensagens lhe causavam, Marina estava determinada a não deixar que isso a abalasse. Ela compartilhou suas preocupações com Eduardo, que ficou furioso ao saber das táticas intimidadoras que sua família estava empregando para separá-los. Isso tem que parar, Marina. Vou conversar com minha mãe e Carlos novamente. Isso é inaceitável. Eduardo prometeu, seu rosto sombrio com a raiva e a preocupação. Ele confrontou sua família naquela noite, uma discussão acalorada se seguindo. Eduardo exigiu que parassem com as mensagens e respeitassem sua relação com Marina, mas Elvira permaneceu inflexível. Você está sendo cego, Eduardo. Ela está claramente te manipulando. Essas pessoas sabem como jogar o jogo, e você está caindo feito um patinho. Elvira acusou, mas Eduardo não se deixou convencer. Mãe, eu estou com Marina porque a amo, e nada do que você disse mudará isso. Se continuar assim, não sei se poderei continuar tendo o mesmo relacionamento com você ou com Carlos. Ele avisou, deixando claro que escolheria Marina se fosse forçado a escolher. Resignados, mas não completamente derrotados, Elvira e Carlos recuaram temporariamente, permitindo que Eduardo e Marina respirassem um pouco. Com o passar dos meses, as ameaças começaram a cessar, e uma falsa paz pairava no ar. Foi então
que Eduardo decidiu levar seu relacionamento com Marina para o próximo nível. Ele planejou um noivado íntimo, apenas para amigos próximos e família que apoiavam sua união. Marina pediu que a celebração ocorresse em sua casa, pois apesar de ser um ambiente humilde, ela se orgulhava do lar onde havia crescido. No dia do noivado, a tarde estava perfeita. O jardim da casa de Marina havia sido decorado com flores vibrantes e balões cintilantes, criando um cenário de conto de fadas. O casal, radiante de felicidade, estava ansioso para celebrar seu compromisso cercado por amigos e familiares que os apoiavam. Entretanto, como as nuvens que ocasionalmente encobrem o sol, uma sombra se aproximava sem que eles soubessem. Um imprevisto chocante aconteceu. Justo quando a celebração ia se iniciar, uma ligação urgente chegou para Eduardo. Era um hospital local, informando que Elvira havia sofrido um ataque cardíaco. Tenho que ir, Marina. É minha mãe. Ela está no hospital. Eduardo estava pálido, dividido entre a preocupação com a mãe e a tristeza por arruinar um momento tão importante. Vá, Eduardo, e me mande notícias. Ficarei aqui recepcionando os convidados. Marina disse, embora seu coração estivesse pesado com a suspeita de que isso poderia ser mais um truque de sua sogra. Como suspeitava, ao chegar ao hospital, Eduardo descobriu que não era um ataque cardíaco, mas sim uma crise de ansiedade provocada pela pressão emocional de saber do noivado. Elvira aproveitou a oportunidade para tentar persuadir Eduardo mais uma vez a reconsiderar sua decisão de se casar com Marina. Você está me matando por causa dessa garota, Eduardo. Você não vê? Ela dramatizou. Eduardo, já exausto das manipulações e dramas incessantes, confrontou sua mãe com uma verdade que mudava completamente a perspectiva do conflito familiar. Mãe, eu amo a Marina e você tem que aceitar isso. Quem está me matando é você com esse seu drama, com seus planos maquiavélicos para estragar nosso relacionamento. Eu já estou cansado de tudo isso. Eduardo falou, sua voz firme e cansada. Elvira, dramatizando sua condição, tentou jogar a última cartada de culpa. Se você continuar com essa insistência em querer casar com essa garota pobre, eu serei obrigada a te deserdar. Foi então que Eduardo, com uma calma gelada, revelou o segredo que sabia. Mãe, por que você tem tanto preconceito com pessoas de condições mais inferiores? Não é irônico, considerando que antes de ser adotada, você também vinha de uma família pobre? Sua família biológica não tinha nada, lembra? Elvira empalideceu visivelmente, suas feições contorcidas em uma mistura de choque e medo. Aquela era uma verdade que ela tinha enterrado nas profundezas de sua alma. Uma verdade que ela jamais pensou que Eduardo descobriria. Essa história de adoção é falsa, Eduardo. Inventaram isso apenas para tentar manchar minha reputação. São apenas falácias, não passam de mentiras. Elvira reagiu rapidamente, a defensiva claramente ativada. Mãe, eu sei que é verdade. Eu encontrei os documentos um dia, por acidente. Sei que você lutou para mudar sua vida, e eu admiro isso. Mas por que não pode aceitar que Marina também merece essa chance? Eduardo argumentou, sua decepção com a hipocrisia da mãe evidente em cada palavra. Elvira, confrontada com sua própria origem e as memórias de uma pobreza que tanto se esforçara para esquecer, sentiu o peso de suas próprias decisões. Ela não tinha resposta para o filho, apenas o silêncio e uma confusão de emoções. Eduardo, Elvira começou, mas não conseguiu formar uma resposta coerente. Mãe, eu vou me casar com Marina, com ou sem sua bênção. Eu espero que um dia você possa ver o quanto ela é maravilhosa, assim como eu vejo. Com essas palavras, Eduardo saiu do quarto, deixando Elvira com suas lembranças e um coração cheio de conflitos não resolvidos. Eduardo, frustrado mas aliviado que não era nada sério, retornou rapidamente ao noivado, onde todos o aguardavam, e, finalmente, ele e Marina celebraram seu amor cercados por aqueles que verdadeiramente os apoiavam. A ausência da família Salazar foi notada, mas não diminuiu a alegria do casal. Nos meses que se seguiram ao noivado, Eduardo e Marina mergulharam nos preparativos para o casamento, uma tarefa que trazia tanto excitação quanto uma necessária distração das tensões familiares. Entre escolher o local, degustar o cardápio e selecionar as flores, o casal encontrava momentos de pura alegria, imaginando a vida que começariam juntos. Eduardo, apesar da aparente calmaria,
não conseguia afastar completamente uma sensação de inquietação. Lembranças das palavras ameaçadoras de sua mãe ecoavam em sua mente, mas ele se esforçava para manter o foco na felicidade que Marina lhe trazia. Foi numa tarde ensolarada, enquanto revisavam a lista de convidados, que Eduardo recebeu uma ligação de sua mãe. Seu coração apertou ao ver o nome dela no visor do celular, mas ele atendeu, esperando o pior. Eduardo, eu estive pensando muito sobre nossa última conversa. A voz de Elvira soava inusualmente calma, quase resignada. Eu não quero perder você, meu filho. Se casar com a Marina é realmente o que você deseja, então eu estarei lá. Vou apoiar sua decisão. Eduardo, surpreso e feliz com a repentina mudança de atitude de sua mãe, respondeu: Mãe, isso significa muito para mim. Marina é incrível e eu a amo verdadeiramente. Ter você lá, aceitando-a, faria nosso dia ainda mais especial. Eu estarei lá, Eduardo. Vou tentar por você. Elvira disse, encerrando a ligação com uma nota de reconciliação que Eduardo esperava ser sincera. Aliviado, Eduardo compartilhou as novidades com Marina, que recebeu a informação com uma mistura de alegria e cautela. Isso é maravilhoso, Eduardo. Mas você acha que ela realmente está sendo sincera? Marina perguntou, querendo acreditar na boa notícia, mas temendo as intenções ocultas. Eu quero acreditar que sim, Marina. Com a notícia da aparente aceitação de Elvira, o casal prosseguiu com os preparativos, agora ainda mais animados. O casamento estava marcado para ser realizado em uma grande igreja de Obregón, e tudo estava sendo meticulosamente planejado para sair perfeitamente belo. Nos bastidores, contudo, Elvira não estava tão pacífica quanto aparentava. Em reuniões secretas com Carlos e alguns de seus contatos mais confiáveis, ela tramava um último esforço para desfazer o casamento que tanto desprezava. Eu disse a ele que aceito, mas não posso aceitar isso, Carlos. Precisamos fazer algo drástico. Algo que faça com que ela nunca mais queira se casar com o Eduardo. Elvira conspirava, seu tom sombrio contrastando com a promessa que fizera ao filho. Carlos, embora hesitante, acatou as ordens da mãe. Juntos, planejaram um incidente que seria chocante o suficiente para desestabilizar o grande dia. Enquanto isso, Eduardo e Marina viviam em uma bolha de felicidade, inconscientes das maquinações. Eles enviaram os convites, provaram o bolo e escolheram a música que tocaria enquanto dançassem como marido e mulher pela primeira vez. A data tão aguardada se aproximava velozmente e, com ela, a ameaça de uma tempestade que Elvira prometera desencadear. Contudo, naquele momento, Eduardo e Marina estavam completamente absortos um no outro, com cada preparativo do casamento enchendo-os de expectativa e felicidade. Os dias passaram rapidamente e o dia esperado do casamento de Eduardo e Marina amanheceu com um sol radiante, uma promessa de novos começos. Marina, cercada por suas damas de honra, preparava-se em um renomado salão, onde risos e expectativas se mesclavam enquanto ela era cuidadosamente embelezada. Seu vestido de noiva, uma obra de arte em seda e bordados, aguardava para adornar o que prometia ser o dia mais feliz de sua vida. Ao finalizar os preparativos, Marina desceu as escadas do salão para entrar em um luxuoso carro que a conduziria até a igreja. A chegada foi como um cenário de conto de fadas. O carro parou na frente da igreja, onde amigos e familiares esperavam. Marina saiu do carro, radiante, pronta para caminhar até o altar e unir-se ao homem que amava. No entanto, à medida que se aproximava da entrada, uma cena chocante se desenrolou. Duas figuras encapuzadas surgiram abruptamente em uma moto, um deles portando um balde de tinta vermelha. Antes que alguém pudesse intervir, o líquido foi arremessado sobre o vestido de Marina, manchando o tecido imaculado com vermelho vivo. O choque e o desespero tomaram conta dela enquanto os atacantes fugiam, deixando para trás um rastro de consternação. Os convidados ficaram assustados, tentando entender o que havia acontecido e se ela havia se ferido, imaginando que a tinta vermelha fosse sangue. Eduardo, que estava no altar da igreja aguardando a chegada de Marina, correu ao seu encontro. Ao vê-la em lágrimas, coberta de tinta, sua preocupação se transformou em fúria. Ao olhar para trás, notou Elvira e Carlos discretamente satisfeitos com o caos instaurado. A dor da traição foi aguda,
mas a necessidade de consolar Marina foi maior. Vamos dar um jeito nisso, meu amor. Nada vai impedir nosso casamento, disse Eduardo determinado, enquanto guiava Marina de volta ao carro. Com a ajuda de alguns empregados, Marina foi levada rapidamente de volta para casa. Lá, num gesto de resiliência e desafio, ela escolheu um vestido dourado espetacular. O vestido não era apenas uma peça de vestuário, era um símbolo de sua vitória sobre as adversidades, um testamento de sua força. Voltando à igreja, agora vestida em ouro, Marina entrou sob aplausos calorosos dos convidados, que se levantaram em uníssono para recebê-la. Sua elegância e a maneira como enfrentou a situação inspiraram todos presentes. Eduardo esperava-a no altar com lágrimas nos olhos, orgulhoso da mulher que escolhera. Elvira, ao ver a entrada triunfante de Marina, viu seu sorriso desvanecer-se. A tentativa de sabotagem tinha falhado, e a visão da noiva, ainda mais radiante do que antes, era um golpe que ela não esperava. O casamento prosseguiu com uma energia renovada. Votos foram trocados com mais significado e amor do que nunca, cada palavra ressoando através da igreja como um desafio às sombras que tentaram, sem sucesso, ofuscar o seu dia especial. Após a cerimônia, onde o amor e a resiliência brilharam mais que o vestido dourado de Marina, os convidados se dirigiram ao local da festa. O salão, iluminado por luzes cintilantes e mesas elegantemente decoradas, esperava para acolher a celebração do casal. A música suave preenchia o ar enquanto os convidados se acomodavam, comentando sobre o amor visível entre os noivos. Eduardo e Marina, agora marido e mulher, entraram no salão de mãos dadas, recebidos por aplausos calorosos. Eles compartilharam sua primeira dança, um momento de puro encanto que capturou a atenção de todos. Enquanto dançavam, Eduardo sussurrou palavras de amor e promessas de um futuro juntos, fortalecendo ainda mais o laço que compartilhavam. No entanto, a sombra das manipulações de Elvira ainda pairava sobre o evento. Em um canto discreto, totalmente insatisfeita com o resultado de seu plano anterior, ela discava secretamente o número da polícia local, seu rosto um misto de raiva e determinação. Alô? Eu gostaria de fazer uma denúncia anônima. Acredito que há substâncias ilegais sendo consumidas no salão de eventos do casamento da família Salazar. Venham logo, é muito sério. Desligando o telefone, Elvira observou a festa, esperando que sua última tentativa de interromper a felicidade do casal tivesse algum efeito. Não demorou muito para que as sirenes audíveis anunciassem a chegada da polícia, e oficiais entraram no local, aumentando a tensão entre os convidados. Eduardo, ao ver os policiais, sentiu uma mistura de incredulidade e frustração. Rapidamente, ele se aproximou dos oficiais, tentando entender a situação. Boa noite, senhor. Recebemos uma denúncia de possível atividade ilegal aqui. Precisamos fazer uma verificação de rotina, explicou um dos oficiais. Isso deve ser um engano. Não há nada ilegal acontecendo aqui, Eduardo respondeu firmemente, a frustração em sua voz clara. Marina juntou-se a ele, seu rosto mostrando tanto surpresa quanto decepção. Juntos, eles cooperaram com a polícia, que procedeu a fazer uma verificação cuidadosa, revistando todo o local e os convidados. Mas, conforme os minutos passavam, tornava-se evidente que não havia nada de errado. A denúncia era infundada. Após a confirmação de que tudo estava em ordem, os policiais se retiraram, pedindo desculpas pelo transtorno. Eduardo, aliviado, mas ainda aborrecido, voltou sua atenção para os convidados, tentando dissipar o clima de tensão que o incidente havia criado. Pessoal, pedimos desculpas a todos pelo transtorno. Vamos continuar nossa celebração. Nada e ninguém vai nos parar hoje, anunciou Eduardo, levantando um brinde à resiliência e ao amor, enquanto a música voltava a tocar novamente, quebrando a tensão no ar. Marina, ao seu lado, sorriu, seu espírito indomável brilhando através de seu olhar. O resto da noite transcorreu sem mais interrupções. As risadas voltaram a preencher o ar e os convidados dançaram alegremente. Eduardo e Marina circularam entre os amigos e familiares, agradecidos pela presença e pelo suporte, enquanto Elvira, frustrada e derrotada, retirava-se silenciosamente. Após a recepção de casamento, que apesar dos desafios acabou sendo uma celebração jubilosa, Eduardo e Marina focaram na próxima etapa de suas vidas, a lua de mel. Eles planejaram uma viagem para uma cidade encantadora no exterior, onde poderiam finalmente ter um tempo apenas para si,
longe das sombras que haviam tentado macular a felicidade de seu dia especial. No entanto, antes que pudessem partir, enfrentaram mais um obstáculo. Ao verificar seus documentos para a viagem, Eduardo percebeu que seu passaporte estava faltando. Desconfiado e preocupado, ele recorreu às câmeras de segurança instaladas em sua casa para revisar as gravações recentes. As imagens revelaram uma cena que, embora não o surpreendesse, o deixou profundamente chocado. Elvira, sua própria mãe, furtivamente pegando seu passaporte de uma gaveta no escritório. Confrontando Elvira com as evidências, Eduardo foi direto e firme. Mãe, eu vi as câmeras. Por favor, devolva meu passaporte. Não me obrigue a tomar medidas mais drásticas. Elvira, pega em flagrante e sem saída, retrucou com indignação. Você vai se arrepender, Eduardo. Está escolhendo essa mulher em detrimento de sua própria família. Mãe, eu estou escolhendo a paz e a felicidade. Por favor, devolva o passaporte. Eduardo insistiu, mantendo a calma, mas firmemente. Com relutância e uma última olhada amarga, Elvira devolveu o passaporte. Eduardo, embora magoado pela tentativa de sabotagem, sentiu um peso se levantar de seus ombros ao recuperar o documento essencial para sua viagem. Finalmente livres para partir, Eduardo e Marina embarcaram em seu voo para o exterior, cada um com a mala cheia de esperanças e sonhos para o futuro. Chegando ao destino, eles foram envolvidos pela beleza e tranquilidade da cidade escolhida. Durante a lua de mel, o casal explorou paisagens pitorescas, saboreou a gastronomia local e compartilhou momentos de profundo amor e conexão. A estadia foi tão restauradora e reveladora que tomaram uma decisão significativa. Não retornariam para viver permanentemente em seu país natal. Em vez disso, escolheram começar uma nova vida naquela cidade encantadora. Eduardo organizou para gerenciar seus negócios de forma online, planejando retornar ao seu país natal apenas uma vez por mês para garantir que tudo corresse bem. Esta decisão marcou o começo de uma nova era para Eduardo e Marina, uma era de liberdade e felicidade, longe da toxicidade e dos jogos de poder de Elvira. Longe do alcance direto de sua mãe, eles poderiam construir uma vida baseada em seus próprios termos, cercados por paz e amor. E aí, me diz, o que você achou dessa sogra? Deixe sua opinião nos comentários. E na próxima história, após um acidente de carro, Carolina Hernandes batalhava para cuidar de seu marido cadeirante. No entanto, 5 anos depois, ao voltar mais cedo do trabalho, Carolina ficou chocada ao encontrar seu marido de pé no quarto, abraçado com a enfermeira que havia sido contratada para ajudá-lo. Era uma noite chuvosa de outono. Carolina e seu marido Manuel voltavam de uma celebração entre amigos, rindo e relembrando momentos da noite, alheios ao perigo que os aguardava. Manuel dirigia o carro, suas mãos firmes no volante, os olhos concentrados na estrada. Carolina, ao seu lado, mexia no rádio, tentando encontrar uma música que desse continuidade ao bom humor que a noite lhes trouxera. O som de risadas se misturava com a música suave que finalmente enchia o carro. De repente, um farol cegante surgiu na direção contrária. Manuel pisou firme no freio, mas o carro derrapou no asfalto molhado. Carolina gritou, segurando-se no painel à frente enquanto o carro rodopiava. Um estrondo metálico ressoou pelo ar quando o carro deles colidiu com o veículo que vinha em sentido oposto. Os minutos seguintes foram um borrão de sirenes, vozes distantes e luzes piscando. Carolina despertou entre os destroços, confusa e desorientada, o som agudo da sirene de uma ambulância perfurando seus ouvidos. Com dificuldade, ela virou a cabeça procurando Manuel. Ele estava imóvel, com os olhos fechados, preso entre o banco e o volante destruído. Manuel, ela murmurou, sua voz embargada pelo pânico. Socorristas correram em direção ao carro, iluminados apenas pela luz intermitente das viaturas e pela fraca luminosidade dos postes. Carolina foi cuidadosamente retirada do carro pelos paramédicos enquanto tentava alcançar Manuel com o olhar. Eles o retiravam com cautela, e o medo tomou conta dela ao ver o marido sendo imobilizado em uma maca. No hospital, as horas se arrastaram. Carolina, coberta por um lençol térmico e com um curativo na cabeça, esperava notícias. O médico finalmente apareceu com uma expressão grave. Sua situação é estável agora, senhora Carolina. Mas seu marido, ele sofreu lesões graves na coluna.
Estamos fazendo tudo o que podemos, mas ele pode não voltar a andar. As palavras do médico caíram como uma sentença, deixando Carolina em um estado de choque silencioso. Ela sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros, enquanto a realidade da nova vida que os esperava começava a se desenhar lentamente em sua mente. Nos meses seguintes ao acidente, Carolina viu sua vida transformar-se em uma série de desafios e adaptações. O apartamento, que antes era um lar cheio de risos e planos futuros, agora estava repleto de equipamentos médicos, barras de apoio e uma cadeira de rodas que parecia ocupar mais espaço do que apenas o físico. Manuel estava diferente. O sorriso fácil e a energia incansável tinham sido substituídos por um olhar muitas vezes distante e momentos de silêncio profundo. Carolina, por sua vez, dividia-se entre o trabalho e os cuidados com o marido, cada dia esgotando um pouco mais das reservas de energia que pareciam nunca ser suficientes. A rotina era exaustiva. As manhãs começavam cedo com a preparação do café da manhã, seguida pelos cuidados pessoais de Manuel, que Carolina insistia em fazer sozinha, apesar dos protestos dele. Ela preparava as refeições, administrava os medicamentos e, entre um compromisso e outro, tentava encontrar momentos para respirar. Você não precisa fazer tudo sozinha, Carolina. Podemos chamar alguém para ajudar. Manuel sugeriu certa tarde, observando-a enquanto ela organizava mais uma dose de medicamentos. Eu quero cuidar de você. Prometi que estaríamos juntos em qualquer situação. Carolina respondeu, forçando um sorriso, mas seus olhos revelavam o cansaço que sentia. Manuel queria protestar. Queria dizer que aquela situação era demais para ela, para ambos. Mas o medo de se tornar um fardo ainda maior silenciava suas palavras. Ele sabia o quanto Carolina estava se sacrificando, e isso lhe doía profundamente. As semanas se transformaram em meses, e apesar da dedicação de Carolina, a recuperação de Manuel parecia estagnar. Cada visita ao médico era uma mistura de esperança e medo, mas as notícias eram sempre as mesmas: progresso mínimo. Foi então que Carolina tomou uma decisão. Depois de uma noite particularmente difícil, em que Manuel sofreu com dores intensas e ela se sentiu impotente, ela buscou ajuda. Contratou uma enfermeira especializada em cuidados domiciliares para assisti-lo algumas horas por dia. Era um passo necessário, pensou ela. Algo que poderia trazer um pouco de alívio para ambos. A enfermeira, Esmeralda, era uma mulher jovem e bonita, mas com uma serenidade que parecia vir de muitos anos de experiência. No seu primeiro dia, ela trouxe não apenas suas habilidades, mas uma energia nova para o apartamento. Manuel inicialmente resistiu à ideia de ter uma mulher estranha cuidando dele, mas a competência e a gentileza de Esmeralda rapidamente o fizeram mudar de ideia. Marcelo, eu estou aqui para ajudar você no que for necessário. E você, Carolina, precisa descansar também. Não é bom para nenhum de vocês se você estiver sempre exausta. Esmeralda disse com um sorriso gentil, preparando Manuel para uma sessão de fisioterapia leve. Com Esmeralda por perto, Carolina encontrou momentos para si mesma pela primeira vez em meses. Ela reativou seu antigo escritório que usava para pintar quadros nas horas vagas e começou a sair para caminhadas curtas, às vezes apenas para ficar sentada em um banco de parque, sentindo o sol em seu rosto, permitindo-se respirar, pensar e por alguns momentos apenas ser. Este novo arranjo parecia funcionar. Manuel parecia mais animado, e Carolina sentia uma leveza que não sentia há tempos. Mas embora as coisas parecessem estar melhorando na superfície, a dinâmica entre eles estava prestes a mudar de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. À medida que Esmeralda se integrava cada vez mais na rotina diária do casal, a sua presença trazia um misto de alívio e desconforto para Carolina. Manuel, por outro lado, parecia encontrar um novo vigor na companhia da enfermeira. Suas conversas frequentes e risadas eram um contraste nítido com os momentos mais silenciosos e pensativos que compartilhava com Carolina. Esmeralda era bonita e jovial, com uma energia que parecia iluminar a sala. Sempre que entrava, trazia consigo uma lufada de ar fresco, contando histórias de suas outras experiências como enfermeira, ou partilhando pequenas anedotas que faziam Manuel sorrir. Carolina notava como os olhos de Manuel seguiam Esmeralda, como ele se animava com a sua chegada e parecia desanimar quando ela saía. Manuel, você parece muito bem hoje.
comentava Esmeralda, ajustando os travesseiros de Manuel com cuidado, garantindo seu conforto. Eu estou me sentindo bem hoje. Manuel respondia com um sorriso, olhando para Esmeralda. Você sempre traz boas energias. Carolina observava essas interações de uma certa distância. Apesar de grata pela ajuda e pelo alívio que Esmeralda proporcionava, ela não podia deixar de sentir uma ponta de ciúme. Não era apenas o fato de Manuel estar rindo novamente, era a forma como ele ria com Esmeralda, algo que parecia faltar entre eles desde o acidente. Numa tarde, enquanto Esmeralda preparava Manuel para o descanso, Carolina se retirou para o estúdio, o lugar que se tornara seu refúgio. As pinturas que começara eram majoritariamente sombrias, refletindo os tons mais escuros de seus pensamentos internos. Enquanto misturava as tintas, sua mente voltava-se para Manuel e Esmeralda, e uma sensação desconfortável de ser a estranha em sua própria casa começava a crescer. Preciso falar com você, Manuel. Carolina decidiu expor seus sentimentos em uma noite, quando Esmeralda já havia ido embora. Manuel olhou para ela, percebendo a seriedade em seu tom. Claro, o que aconteceu? Eu sinto que você está diferente com a Esmeralda. Vocês parecem felizes. E isso é bom, é realmente bom, mas... Carolina hesitou, procurando as palavras certas. Mas às vezes, sinto como se não fizesse mais você feliz como antes. Manuel ficou surpreso e um pouco triste com a confissão de Carolina. Ele tentou segurar a mão dela, oferecendo algum conforto. Carolina, você é tudo pra mim. Eu não seria nada sem o seu apoio. Esmeralda é ótima, ela me ajuda muito, mas é você quem eu amo. Eu só estou tentando tirar o melhor de uma situação difícil. Carolina assentiu, tentando absorver as palavras de Manuel. Ela queria acreditar nele, queria desesperadamente que as coisas voltassem ao que eram antes do acidente. Eu entendo, Manuel. Só quero que sejamos honestos um com o outro. Se algo estiver te incomodando, você precisa me dizer, ok? Claro, Carolina. Sempre. A conversa trouxe algum alívio, mas a semente da dúvida já estava plantada no coração de Carolina. Ela se perguntava se algum dia poderia realmente voltar a ser a fonte da felicidade de Manuel como era antes. À medida que as semanas se transformavam em meses, a presença de Esmeralda tornava-se cada vez mais uma constante na vida do casal. Embora Carolina tentasse se convencer de que as palavras reconfortantes de Manuel naquela noite tinham apaziguado suas inseguranças, dentro dela uma pequena chama de dúvida continuava a arder. Esmeralda, alheia às preocupações internas de Carolina, continuava a trazer sua energia vibrante e sorriso contagiante para o apartamento. Manuel, cuja saúde parecia estabilizada, ainda encontrava em Esmeralda uma amiga e companheira de conversas que lhe eram menos acessíveis com Carolina, cujos turnos no trabalho pareciam tornar-se cada vez mais longos e desgastantes. Numa tarde particularmente ensolarada, enquanto Carolina estava no trabalho, Esmeralda e Manuel compartilhavam um momento de lazer na sala. Eles jogavam xadrez, uma atividade que Manuel tinha retomado para manter sua mente ativa. Você está melhorando muito nisso, Manuel, comentou Esmeralda, fazendo seu movimento no tabuleiro. Graças a você, Manuel respondeu com um sorriso. Suas estratégias estão me fazendo pensar mais a cada jogo. Esmeralda riu, o som preenchendo a sala com uma alegria simples. Isso é bom. Faz parte do meu plano para manter seu cérebro tão ativo quanto possível. Enquanto riam e conversavam, Carolina chegava mais cedo do trabalho, um acontecimento raro dado seu horário usualmente previsível. Ao se aproximar do apartamento, ela podia ouvir risadas através da porta entreaberta, um som que lhe causava uma mistura de alegria pelo bem-estar de Manuel e uma pontada aguda de ciúme pela intimidade compartilhada entre ele e Esmeralda. Entrando silenciosamente, Carolina observou por um momento sem ser notada. Manuel e Esmeralda estavam inclinados sobre o tabuleiro de xadrez, tão absorvidos em sua partida que não perceberam sua chegada. O cenário, embora inocente, inflamava as inseguranças de Carolina. Ela se perguntava se algum dia poderia compartilhar momentos assim com Manuel novamente. Momentos onde o riso era fácil e a companhia era leve. Decidida a não deixar esses sentimentos a consumirem, Carolina tossiu levemente, anunciando sua presença. Esmeralda e Manuel se viraram surpresos,
ambos com expressões de quem foi pego em flagrante, embora não estivessem fazendo nada de errado. Ah, oi, Carolina. Chegou cedo hoje. Manuel disse tentando disfarçar seu desconforto. Sim, consegui sair mais cedo. Parece que vocês estão se divertindo. Carolina tentou manter o tom neutro, mas uma leve frieza se infiltrava em suas palavras. Esmeralda, percebendo a tensão, apressou-se em se levantar. Eu já estava de saída, Carolina. Se precisar de alguma coisa, me liga, tá? Ela se despediu rapidamente, deixando o casal a sós. Com a saída de Esmeralda, o clima entre Carolina e Manuel tornou-se palpavelmente mais tenso. Carolina sentou-se no lugar que Esmeralda havia ocupado momentos antes, olhando para o tabuleiro de xadrez. Manuel, Disse ela, finalmente permitindo que a verdade de seus sentimentos viesse à tona. O silêncio entre Carolina e Manuel era denso, carregado com as palavras não ditas que pairavam no ar. Carolina ajustou-se na cadeira, sua postura rígida refletindo a tensão interna que sentia. eu sei que Esmeralda tem sido uma grande ajuda aqui. E eu realmente agradeço por isso. Carolina começou hesitante. Mas eu não posso ignorar o que estou sentindo. Manuel olhou para ela, a expressão preocupada. O que você está sentindo, Carolina? Eu sinto... Carolina suspirou, buscando coragem para expressar seus temores mais profundos. Eu sinto como se eu estivesse perdendo você. Quando vejo você com Esmeralda, parece que você está... mais feliz. E isso me dói. Porque eu queria ser a pessoa que te faz sentir assim. Manuel sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras de Carolina. Ele nunca quis que ela se sentisse dessa maneira. Pegando a mão dela, tentou transmitir todo o apoio e amor que sentia. Carolina, eu sinto muito que te fiz sentir isso. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Esmeralda me ajuda muito, sim, mas não é nada além de uma relação profissional. Você é a minha esposa, meu amor. Ninguém pode substituir o que você significa para mim. Carolina olhou para ele, as palavras de Manuel trazendo algum conforto, mas a dúvida ainda se aninhava no canto de sua mente. Eu quero acreditar em você, Manuel. Realmente quero. Mas é difícil não sentir como se eu estivesse sendo deixada de lado. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Carolina, eu nunca faria isso de propósito. Manuel apertou a mão dela. Vamos tentar encontrar mais tempo para estar juntos. Só nós dois. Eu gostaria muito. Carolina sorriu, aliviada e tocada pelo esforço de Manuel em reafirmar seu lugar em seu coração. E talvez... Manuel continuou, tentando aliviar o clima. Podemos encontrar um novo hobby juntos. Algo que possamos fazer como um casal, para fortalecer nosso vínculo. Carolina acenou, a ideia parecendo promissora. Eu adoraria isso. Algo novo, só nosso. Assim, eles passaram o restante do dia planejando atividades que poderiam desfrutar juntos. O entusiasmo compartilhado trazia uma nova luz a seus olhos, uma promessa silenciosa de renovação e fortalecimento da relação que tanto prezavam. Entretanto, nem tudo são flores. A realidade do cotidiano logo se impôs sobre o casal, desafiando as boas intenções que haviam compartilhado. Carolina trabalhava como contadora em uma empresa local, uma posição que exigia longas horas e muita atenção nos detalhes. Seu trabalho, embora gratificante, era também uma fonte constante de estresse, especialmente durante a temporada de declarações fiscais. Com Manuel incapaz de ajudar como antes, o peso dos afazeres domésticos recaía quase inteiramente sobre seus ombros. Cada dia que passava, Carolina se encontrava mais esgotada. A rotina de cuidar da casa, preparar as refeições e administrar os cuidados de Manuel após a enfermeira sair, consumia quase todo o seu tempo e energia. Os momentos que eles planejaram para fortalecer sua relação pareciam cada vez mais um sonho distante. Carolina, talvez devêssemos considerar contratar alguém para ajudar com a casa. Manuel sugeriu, observando Carolina enquanto ela corria de um lado para o outro, tentando equilibrar a preparação do jantar com a lavagem da roupa. E como vamos pagar por isso, Manuel? Carolina respondeu, a frustração evidente em sua voz. Já estamos esticando cada centavo para poder pagar por seus cuidados médicos e a Esmeralda. Manuel ficou em silêncio, sentindo-se culpado por não poder contribuir financeiramente como antes.
O clima entre eles cresceu tenso, um silêncio carregado se instalando no ambiente. Numa noite particularmente difícil, depois de um dia longo e cansativo, Carolina chegou ao seu limite. Manuel, tentando contribuir de alguma forma com a organização da casa, acabou por esbarrar acidentalmente sua cadeira de rodas em um antigo vaso que Carolina havia herdado de sua avó falecida. O vaso, um delicado relicário de memórias e afeto, caiu ao chão com um estrondo, quebrando-se em inúmeros pedaços. O som do vaso se estilhaçando ecoou pelo apartamento como um presságio. Carolina, ao ver os cacos espalhados pelo chão, sentiu uma onda de tristeza e frustração que não conseguiu esconder. Manuel, percebendo o desastre que havia causado, tentou desesperadamente ajudar, alcançando uma vassoura e tentando juntar os pedaços, mas sua falta de mobilidade apenas piorava a situação. Enquanto Carolina limpava a bagunça, as emoções reprimidas vieram à tona. Se você não estivesse preso nessa maldita cadeira, tudo seria diferente. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí, é você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. As palavras escaparam de Carolina, carregadas de dor e exaustão, antes que ela pudesse contê-las. Manuel parou imediatamente, a vassoura ainda em mãos, chocado e magoado com as palavras de Carolina. Os olhos dele se encheram de lágrimas, um misto de dor pela perda física e emocional evidente em seu rosto. Eu sinto muito, Carolina. Eu sinto muito por tudo isso. Eu não queria ser um peso para você. Manuel disse, sua voz embargada pelo choro. Se um dia você quiser me deixar, eu vou entender. Não precisa ficar comigo só por piedade. Houve um silêncio pesado, carregado de tensão. Carolina, vendo o impacto de suas palavras, sentiu o coração apertar. Ela se aproximou de Manuel, tomada por um arrependimento profundo. Manuel, me desculpe. Eu não deveria ter dito isso. Eu estou tão cansada, mas isso não é motivo para eu descontar em você. Carolina falou com olhos lacrimejantes. Eu amo você mais do que tudo. E não importa o que aconteça, eu estou aqui. Nós vamos superar isso juntos. Manuel, ainda abalado, mas reconhecendo a sinceridade em suas palavras, acenou com a cabeça. Você não é um peso para mim, Manuel. Nunca pense isso. Nós dois estamos nessa situação e vamos encontrar um caminho juntos. Carolina reiterou, segurando o rosto de Manuel entre as mãos, olhando em seus olhos com todo o amor que sentia. Mas as palavras de Carolina haviam deixado uma marca, um lembrete das tensões e dores que ainda precisavam ser curadas. Nas semanas que se seguiram, a atmosfera no apartamento de Carolina e Manuel estava pesada com um silêncio cauteloso. Carolina esforçava-se para manter a rotina, enquanto Manuel se encontrava frequentemente a sós com Esmeralda, aprofundando um segredo que Carolina ainda não conhecia. Eles compartilhavam conversas em tom baixo e cheias de urgência, cujos conteúdos eram cuidadosamente escondidos de Carolina. Manuel, quando iremos contar a verdade para Carolina? Não podemos continuar assim por muito tempo. Esmeralda pressionava enquanto ajustava a posição de Manuel na cadeira, sua voz baixa mas intensa. Eu preciso só de mais algumas semanas, Esmeralda. Não tô pronto ainda. Manuel respondia com hesitação, olhando em volta para garantir que Carolina não estivesse por perto. Isso está me deixando desconfortável. Esmeralda confessava, seu tom revelando uma mistura de medo e cumplicidade. Se ela descobrir dessa forma, as coisas podem piorar. As palavras de Esmeralda eram carregadas de uma tensão palpável. Manuel, por sua vez, apertou a mão dela brevemente em um gesto de gratidão. Eu sei, e agradeço por tudo que você está fazendo. Mas vamos esperar um pouco mais, por favor. Prometo que em breve contaremos a verdade a ela. Carolina não fazia ideia, mas estava prestes a descobrir algo que jamais imaginaria estar acontecendo bem debaixo de seu nariz. Manuel, cada vez mais habilidoso em ocultar segredos, encontrava-se num dilema crescente. A cada dia que passava, o peso de manter Carolina no escuro aumentava, alimentando uma atmosfera de tensão e mistério dentro de casa. Certo dia, quando Carolina chegou do trabalho, a cena que encontrou apenas serviu para intensificar suas suspeitas e confusão. Manuel e Esmeralda, próximos um do outro,
conversavam em tons baixos e sérios na sala. O olhar rápido e culpado que trocaram ao notar sua presença foi o suficiente para fazer soar alarmes em sua mente. O que está acontecendo aqui? Carolina perguntou, sua voz tentando manter-se neutra, mas a suspeita era palpável. Ah, oi, Carolina. Não tínhamos visto que já havia chegado. Manuel começou, visivelmente desconfortável, tentando disfarçar sua ansiedade. Estávamos apenas discutindo sobre os exercícios que irei introduzir no tratamento dele, para fortalecer os músculos da perna. Esmeralda interveio rapidamente, sua resposta um pouco precipitada e evasiva. O coração de Carolina batia acelerado, as palavras dele soando mais como uma desculpa mal elaborada do que uma explicação. Ela observava os dois, tentando decifrar o que estava sendo escondido dela. A proximidade física e a cumplicidade aparente entre Manuel e Esmeralda faziam com que ela se sentisse cada vez mais como uma estranha em sua própria casa. Manuel, quero falar a sós com você. Carolina disse, após um longo e desconfortável silêncio, sentindo que era necessário esclarecer as coisas antes que a situação se deteriorasse ainda mais. Manuel assentiu, consciente de que não poderia evitar a conversa por muito mais tempo. Esmeralda, percebendo a gravidade do momento, desculpou-se e saiu, deixando-os a sós para resolverem suas questões. Com Esmeralda fora do ambiente, Carolina e Manuel se sentaram frente a frente, o ar carregado com as palavras não ditas que pairavam entre eles. Sentindo-se cada vez mais isolada e desconfiada, Carolina finalmente expressou um ultimato. Isso não está funcionando para mim, Manuel. Vou demitir a Esmeralda e vou contratar um enfermeiro masculino para te ajudar. Carolina disse, a voz firme, mas claramente abalada pelo ciúme e pela incerteza. Manuel, surpreso e furioso com a decisão abrupta de Carolina, reagiu de forma inesperada. Demitir a Esmeralda? Não, você não pode fazer isso, Carolina. A Esmeralda tem sido incrível e eu já me acostumei com ela. Ela conhece todas as minhas necessidades e não quero outra pessoa cuidando de mim além dela. Carolina, se você demitir ela, as coisas entre nós nunca mais serão as mesmas. A intensidade da reação de Manuel apenas serviu para alimentar as suspeitas de Carolina. Ela nunca o tinha visto defender alguém com tanta veemência, especialmente alguém que era, em teoria, apenas uma profissional contratada. A discussão se intensificou, deixando ambos emocionalmente exaustos. Manuel estava desesperado para manter Esmeralda por perto, aumentando ainda mais a desconfiança e o desconforto de Carolina. Nos dias seguintes, Carolina, consumida pela dúvida e pela necessidade de entender a verdadeira natureza da relação entre Manuel e Esmeralda, decidiu que precisava investigar. Foi então que ela teve a ideia de sair mais cedo do trabalho, com o intuito de verificar por si mesma o que realmente acontecia quando não estava por perto. Consumida por um misto de ciúmes e medo, decidiu colocar seu plano em prática em um dia que parecia perfeito para tal. O escritório estava estranhamente vazio, o que lhe deu a oportunidade de sair mais cedo sem levantar suspeitas. Seu coração batia acelerado enquanto dirigia de volta para casa, cada batida ecoando os pensamentos turbulentos que tomavam sua mente. Para evitar qualquer ruído que pudesse alertar Manuel ou Esmeralda de sua chegada precoce, Carolina estacionou o carro na esquina, uma precaução que lhe pareceu necessária dada a situação. Com passos silenciosos e cautelosos, ela se aproximou de sua própria casa como uma estranha, seu estômago se contorcendo em ansiedade. Ao se aproximar da entrada, ela pôde ouvir risadas vindas do quarto, um som que há muito não ouvia de Manuel. Essas risadas eram leves e cheias de alegria, um contraste doloroso com os últimos tempos tensos que tinham passado juntos. Por que ele estaria no quarto a essa hora? Ela pensou. Normalmente ele ficaria na sala, assistindo TV ou lendo. A suspeita de Carolina só crescia, alimentada pelo comportamento incomum dos dois. Movida por um impulso quase irresistível, Carolina seguiu o som das risadas com o coração pesado, temendo, mas precisando ver o que acontecia. Ela se aproximou do quarto com o máximo de cuidado, pisando leve para evitar qualquer ruído. Quando chegou à porta, que estava entreaberta, ela respirou fundo, preparando-se para o que pudesse encontrar. E o que viu a seguir fez seu mundo desabar. Manuel estava de pé, algo que Carolina pensava ser impossível,
abraçado com Esmeralda. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Carolina, enquanto um sentimento de traição a inundava. Como ele poderia ter escondido tal feito? E pior, como poderia estar tendo um caso com Esmeralda, justamente a pessoa que deveria estar ali para ajudar? Num estado de choque, Carolina empurrou a porta completamente, fazendo sua presença conhecida. Manuel e Esmeralda se viraram abruptamente, surpresos e alarmados com sua chegada inesperada. Carolina, como você chegou tão cedo? Manuel gaguejou, claramente desconcertado. Manuel, como você pôde? A voz de Carolina falhou, as lágrimas embargando sua fala. Como você pôde fazer isso comigo? Manuel rapidamente percebeu como a situação parecia perante os olhos de Carolina e sentiu uma urgência desesperada em explicar. Não, Carolina. Você entendeu errado, não é o que está pensando. Manuel tentou se aproximar dela, mas Carolina recuou, ainda em lágrimas. Não me toque. Eu confiei em você, eu cuidei de você. Como você pôde mentir para mim sobre tudo? Esmeralda, percebendo a gravidade do mal-entendido, interveio. Carolina, por favor, ouça o Manuel. Não é nada do que você está pensando. Expliquem-se então. Por que você está de pé? Você consegue andar e mentiu para mim todo esse tempo? E além de ter escondido isso de mim, você ainda está me traindo com ela? Agora eu entendi porque você fica rindo à toa quando está ao lado dela. Carolina falou em tom sarcástico, a dor e a confusão dominando seu ser. Respirando fundo, Manuel sabia que esse momento definiria tudo. Ele tinha que contar a verdade. Não podia mais esperar o momento perfeito. No auge de um turbilhão emocional, com lágrimas ainda marcando seu rosto, Carolina ouvia atentamente enquanto Manuel começava a explicar toda a situação, desvendando o segredo que havia mantido por tanto tempo. Carolina, desde que a Esmeralda começou a cuidar de mim, ela me introduziu a fisioterapias mais avançadas. Quando percebi pequenos, mas importantes progressos, dediquei toda a minha alma nesse tratamento. Manuel falava com uma paixão evidente, suas palavras carregadas de sinceridade e um leve arrependimento por não ter compartilhado tudo antes. A Esmeralda está sendo fundamental para me ajudar a conseguir andar novamente. E hoje, foi a primeira vez que consegui dar mais passos sem a ajuda dela, sem me desestabilizar. Nós estávamos abraçados porque estávamos comemorando essa vitória juntos. Carolina, ainda absorvendo cada palavra, sentiu uma mistura de surpresa e alívio. Mas por quê? Por que você escondeu isso de mim? Carolina perguntou, a curiosidade e um resquício de tristeza tingindo sua voz. Manuel suspirou, reconhecendo o peso de sua decisão. Porque eu queria fazer uma surpresa para você no dia do seu aniversário. Imaginei que seria um presente maravilhoso revelar que eu estava recuperando minha mobilidade. Não queria criar expectativas até ter certeza de que poderia realmente andar novamente. Carolina, ouvindo as intenções de Manuel, sentiu o ciúme e a raiva que haviam se acumulado dar lugar a uma profunda emoção. Lágrimas de alegria e alívio começaram a correr por suas bochechas. Minha nossa, eu entendi tudo errado. Me desculpem. Desculpe, Esmeralda, por duvidar de você, de seu profissionalismo. Confesso que achei que estavam tendo um caso. Carolina admitiu, envergonhada. Ela aproximou-se de Manuel com um olhar suave e um sorriso trêmulo e segurou em suas mãos. Ver você andar novamente, Manuel, é mais do que eu poderia esperar. É realmente um milagre. Não tenho nem palavras para agradecer sua ajuda, Esmeralda. Obrigada de verdade. E me desculpe novamente. Me perdoem por ter desconfiado de vocês. Manuel estendeu os braços e Carolina se aninhou neles, seu abraço sendo um símbolo de reconciliação e renovação. Assim, entre lágrimas e risos, e com promessas renovadas, Carolina e Manuel encerraram um capítulo turbulento de suas vidas. Agora, estavam prontos para iniciar um novo, repleto de amor e cumplicidade um pelo outro. E na próxima história, homem troca a esposa pela prima, mas ao descobrir que ela ganhou na loteria, volta arrependido. Clique no próximo vídeo que irá aparecer na tela e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.